Um, dois, três e já. Good morning, Night City! Yesterday's body count lottery rounded out to a solid and sturdy 30. 10 out of Haywood, thanks to unabated gang wars. One officer down, so I guess you're all screwed, cause the NCPD will not let that go. Got another blackout in Santo Domingo. Net runners are at it again, poking holes in the power grid. While over in Westbrook, trauma teams scraping cyber psycho victims off the pavement. And in Pacifica, well, Pacifica is still Pacifica. This has been your man, Stan. Join me for another day in our City of Dreams. Bacana a abertura do jogo. Ela te dá uma contextualização muito, ainda que superficial, boa, sobre a ambientação do jogo, em que cenário se passa. Isso é bem bacana. Até pra quem vai jogar, assim, mais pra descontrair, a pessoa meio que já tem uma introdução boa da ambientação que vai ser colocada, no caso. Eu vou colocar as legendas em português, tá? Porque aí eu acredito que vocês conseguem acompanhando no meu pacing. Eu vou bem devagar, eu vou curtir o jogo muito bem, então pelo menos é o que eu quero com o jogo. Eu vou pular essa parte porque, de verdade, eu passei um bom tempo aqui curiando e vendo as opções que eu tinha dentro do jogo, então eu dei uma fuçadinha na parte de gráfica, na parte de vídeo, na parte de controles eu também dei uma fuçada. Acabei alternando um pouco do som também, e a parte da acessibilidade eu notei pelo menos uma coisa que eu achei um pouco estranha, que foi, não estranha, mas que poderia ajudar, que na definição da legenda tem uma parte lá, tem um slider que você consegue aumentar o tamanho da legenda, e você não tem um preview disso. E pelo menos para pessoas que, por exemplo, estão jogando deitado ou não tão próximo assim da tela, a pessoa meio que não consegue ter uma noção boa do tamanho ideal que vai ficar para ela, sabe? Então isso evitaria de o jogador ter que ir no meio do jogo voltar para ver como que ficaria a legenda. Então eu acho que ter um preview em algum espaço da UI ficaria bem bacana. Como vocês podem ver agora, eu fiquei meio que confuso. Eu não sabia exatamente onde colocar o tamanho da legenda. Principalmente porque, assim, eu não sabia. Então eu aumentei um pouco mais, porque eu tô vendo de uma distância que pra mim ainda tá um pouco pequena. Então eu fiquei meio que na dúvida ali do tamanho que eu colocaria, sabe? Tá, aqui a gente já consegue ver uma coisa bem da hora que, além do difícil, vocês veem que tem um certo design logo abaixo da dificuldade, né? Isso meio que induz você a algo como: isso aqui é a dificuldade que nós recomendamos, sabe? Então vai aqui no difícil que a experiência vai ser boa. Então, por causa disso, eu acabei preferindo ir pelo difícil. Eu meio que vou seguir aqui o que o design meio que propôs, que eu acredito que essa foi a proposta. Bacana que na parte de cima ele fala que ele já introduz o personagem, que provavelmente é você no jogo. E
ele escolhe pra você decidir ali qual vai ser o rumo de vida, né? Então, eu acabei optando por Nômade. Eu recomendo fortemente que você escolha o que mais lhe agradar, o que mais for compatível com você, o que você achar que a sua experiência vai ser melhor. Tente não copiar de outras pessoas, sabe? Não tente copiar uma build, isso é uma coisa que eu já recomendo de agora. Não use minha build ou o que eu vou fazer dentro do jogo como referência pra você jogar. Tenha a sua própria experiência, tá bom? Assim, é imprescindível que você jogue. Vai ser muito melhor do que só acompanhar aqui. Principalmente porque o meu foco aqui é ter uma análise um pouco mais técnica, já que eu trabalho com desenvolvimento de jogos, então eu tô jogando pra me divertir, mas também fazendo uma análise técnica do jogo. Aqui eu gastei um pouquinho de tempo. Eu quis iterar e ver o que que era possível dentro do escopo de pré-definição de personagem, né? Da definição de aparência. Eu até, assim, fiquei um pouco exausto por um momento. Tipo, eu não quis ir em todas as definições. Então, eu, pelo menos, não fui um usuário que utilizei tudo, tá? Aí eu fui bem rapidinho mesmo. Eu não quis desenvolver tanto, sabe? Mesmo acreditando que eu vou passar boas horas jogando esse jogo. Mas ainda assim, eu não sentia vontade de ir ali e personalizar tanto assim o meu personagem. Inclusive, eu passei 18 minutos customizando o meu personagem e simplesmente cheguei meio no limite, então eu mudei tudo. Tudo mesmo. Tipo, não tudo, mas muita coisa. Inclusive o tamanho de certas coisas aí. É, no jogo tem que ser maior, né? Então, tá. A acessibilidade tá um pouco alta. Electric coupling mark. Acho que tá travando um pouquinho no PS5 Slim. You said you were sure. Acho que senti uma travada ali. Ok. Tem a Huge. Eu vou deixar as dicas. Eu quero entender onde e por que que eles optaram por colocar as dicas e como que eles colocaram. Então, eu espero que não atrapalhe a experiência, mas eu quero entender como que eles fizeram. A movimentação tá bem boa, eu tô movimentando bem pouco o analógico, então tá bem responsivo. Ok, o jogo tá bonito. Perfeito. Ok, tem itens que, ainda que no início do jogo você já consegue interagir, então ele não tá meio que numa linearidade, sabe? Que você começou e você já tem que ir pra um ponto específico, que no caso seria falar com o mecânico. Tá, eu gosto de stories, então se preparem que provavelmente a gente vai ler bastante agora.
As maiores análises de IAs prevêem outra grande guerra até 2080, com 74% de certeza. Ok, então a gente pode tirar daqui que o jogo ele tá se passando aí num período pré-guerra, por assim dizer, e a gente também consegue já ter um contexto assim de como que a cidade ela chegou ao estado atual dela. Uma introdução muito boa assim do universo em que você tá fazendo parte agora. E isso ainda no ambiente onde você pode só seguir e falar com o mecânico. Então, essa parte é bem importante. Assim, foi um detalhe que eles colocaram no começo do jogo que poderia ser ignorada, mas foi importante para entender melhor a história. Então, ponto muito positivo aqui. Ok, isso é um item que fica aqui, você não pode pegar. Então, eu não sei o que teria acontecido se só tivesse pego e não escutado. Então, e não lido, né, no caso. Tá, sumiu, foi pra onde? Só sumiu? Tá bom, ok. Tá, dá pra pular. E pra mim, desculpa, mas vocês vão ver um momento muito estranho que eu sempre fiz, assim, desde pequeno, que é... Dá pra pular no jogo, eu vou tentar ver o que é que tem de problema no jogo. Eu fazia isso desde pequeno, então vocês vão estar me vendo pelo menos esse comecinho aí, fazendo esse tipo de coisa. Então eu tô tentando ver se tem algum glitch, se tem alguma forma ali de você quebrar o jogo, sabe? E não de forma negativa. Não que eu quero perpetuar isso, mas apenas pra mais valorizar o cuidado que alguém teve pra poder fazer o jogo, entende? Então, é importante. A gente, pelo menos pra mim, eu acho importante reparar esses detalhes. Então, aqui eu tento subir no carro. Então, ok, consegui subir no carro. Será que eu consigo subir ali? Ok, eu não consigo pular tão alto porque tem um teto logo ali, é próximo. Então você já consegue ter uma dimensão melhor ali do ambiente que você tá inserido, sabe? Então, ok, aqui a gente já consegue ver que provavelmente tem uma hitbox ali, né? Um quad de física. Então você não consegue ultrapassar ali. E seguimos pro diálogo. You're wearing on my patience now. That's fine. Step aside. What? Got any idea what to do? Tá, eu tô pressupondo que o amarelo é meio que seguindo a história, mas você tem as outras opções também. Compressor will run on and on. It could seize up. Por experiência com The Last of Us, eu não gostaria de Anyone ask your opinion? pular coisas muito importantes da gameplay, que eu acabei fazendo besteira lá, então eu vou mais com calma e vou aproveitando os diálogos. What happens? It's like I was telling you. Ok, bacana que ele espera o comando. É importante falar, mas com o DualSense você sente que ele meio que te Get me to Night City. incentiva a apertar e segurar o botão ali. Right. So doable? It sure was. Satisficing that, not a solid fix. Might as well have used spit and duct tape. It worked. That's what matters. I'm looking for someone. Jackie Wells. Have you maybe... Ok, ele deixa a pergunta ali embaixo, né? Que é meio que como se fosse histórico de diálogo. Isso é bacana. Men on this heap don't seem like it packs a punch. Not liable to hear much. You don't say. Hey, Mike. Didn't know you had a customer. Rolled in a few hours past. I thought he'd at least called in. Don't you sweat it, Mike. We're gonna hash it out.
Tá. Don't you know you owe the sheriff a word when you pay his town a visit? To tell him what's brought you here. Maybe even over a cup of coffee. Foi mal, paizão. Não tô afim de brigar, irmão. Tá safe. What? Suddenly all shy? My mistake. I hadn't planned on stopping. A failed coupling forced my hand. Yeah. Always some failure hide mistakes. Name's Andrew Jones. Probably heard of me. Não. I can't say that I have. Served in Spec Ops during the last war. Silver Shoguns? Ring any bells? I can't say that it does. Don't like to get along, do ya? That a Nomad vehicle? Might have expected that. I'll just fix it and go. I've no reason to linger. No, you sure shit don't. Cara, é meio Nothing boils my blood like a fucking stray. babaquinha, né? Where'd your clan pitch camp? Are you one of those who believe everything the talking heads say? The nomads are the world's greatest evil? No. I'm a man that respects order. Corpse brought us that order, and I intend for it to stay that way. The corps pay you and have you on a leash like a dog. You know that? Mm-hmm. But you don't want to see me bare my fangs. So I'll ask again. Where's your clan? There is no clan. There is no camp. I'm here alone. Ain't buying it. Nomads always stick to their packs. My family's in pieces. That's why I'm headed for Night City. Makes you an outcast among outcasts. Sure as hell hope you'll be on your way before long. Aí eu vou ter que soltar, né? I heard this place is famous for its hospitality. Glad to see it wasn't just rumors. You're damn right we are. When people come along who know how to behave. I saw a broadcasting comms tower on my way in. My antenna's down, and I need to radio someone. What you need's to hightail it out of here without another word. Ain't got no mind to see you drifting around these parts. Tá. Então ele não foi por bem, né? Então eu acho que eu vou ter que achar isso aí na marra. I've made it clear. I don't want any trouble. Then stop looking for it and hit the road, quick. Tá bom. Ok. Aqui eu tomo um susto bem bacana. Foi a minha primeira vez utilizando o DualSense. E eu tava começando a entender como que eram os controles, porque o R2, ele meio que começa a ter uma certa pressão. Cara, é um negócio diferenciado. É como se você estivesse apertando um pedal, entende? Então foi um negócio ali que eu brinquei aqui um pouquinho pra ver como que tava funcionando, tá? E sim, eu dirijo exatamente assim, na vida real. O jogo tá bonito. Cara, se isso fosse terceira pessoa, eu acho que ficaria muito show, cara. Nossa, se esse jogo fosse terceira pessoa, ficaria incrível. Ficaria muito incrível. Ok. Opa. Ok, eu dou um boost. Eu tô só testando os controles, tá? Eu tô basicamente fazendo só
as curiosidades que eu normalmente faço quando eu tô jogando. Sombrinha, ok. Tá, não tem o barulho de queda, né? Principalmente ali, que é uma certa altura ali que seria bacana ter um som ali quando você cai. Ok. Acho que dá pra subir aqui. E aqui sobe direto, né? Hum. Ok. Saiu um som como se eu tivesse conseguido desbloquear alguma coisa. Isso é bacana. Meio que deixa o jogador esperto, de certa forma. Lariquito. Ainda não apareceu nenhuma informação assim de dados explicando sobre saúde, que pelo visto o jogo ele vai ter. Mas eu acho que eu acho que tá ok não ter explicado ainda, mas ter colocado aquela opção ali de comer, pô, eu vou comer com que utilidade, tipo, existe um motivo pra eu comer esse sanduíche agora, sabe? A minha vida tá baixa ou não tá? Então, acho que aqui seria algo que poderia só ter a opção de pegar e não de comer. Naquela hora que eu bebi o refrigerante lá, assim, eu não vi nada de diferente mudar, então eu não sei se foi útil ou não, sabe? Bacana você ver a mão do personagem subindo a escada, então você consegue ver ela tendo utilidade. Opa, você viu ali que a mão dele passou direto, né? Mas ok. É mais o time ali da animação. Hello? Come in. Come in. Ah, raised you finally. Willie McCoy. It's good to hear your voice. Fee. Wish I could say the same. Why can't you? You abandoned the clan. I can't help you anymore. I never knew you to be so cautious. Try loyal. Rules are rules. The system won't work without him. It can't. Nomads get the work in these parts because it's nomad turf. Wouldn't be a problem if you're still a backer. You should have stuck with them and joined up with the Snake Nation like the rest. Snake Nation can kiss my ass. I need your help. One last time. One last time. Again? I have to find a client with my payload, but I don't know where he is. Right place, right time. You were there? E foi nesse momento que eu me perguntei por que eu não estou fazendo vídeo sobre isso. E gostaria de reforçar que isso é apenas a minha opinião e o meu ponto de vista. Eu desejo que você queira e possa ter a experiência de jogar também e ter sua própria conclusão. Mas com o que você viu até agora, o que você achou? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a tua opinião, tá bom? A gente se vê já já.